Vivemos distraídos, atarefados, preocupados, mas vez ou outra, alguém que nos ama chama a nossa atenção. Então, mudamos a direção do nosso olhar. Bom dia, bem-vindo ao Start Espiritual, um momento para ativar e fortalecer a nossa conexão com o Criador. E nós estamos falando sobre o tema proximidade com Deus. Proximidade é estar perto, junto, ao lado. E estar próximo de Deus é uma possibilidade, pode ser uma realidade em nossa vida, trará sempre resultados abençoadores e é uma necessidade que todos nós temos, estar próximo de Deus. Por isso, a proximidade com Deus deve ser algo valorizado, a proximidade deve ser buscada, deve ser desejada. E o texto que nós estamos lendo está lá em Êxodo, capítulo 3, quando fala do encontro de Deus com Moisés, quando Deus lhe aparece numa chama, no meio da sarça, o arbusto que está em chamas e não se queima. Êxodo 3, verso 2 e 3 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Todos nós precisamos de proximidade com Deus. E por causa do seu grande amor, Deus mesmo cria situações para voltarmos o olhar para Ele. Deus mesmo cria situações para chamar a nossa atenção. Preste atenção no texto. Moisés subiu ao Monte Horebe. Ele estava pastoreando um rebanho de ovelhas do seu sogro. É possível que muitas outras vezes, ele esteve ali com as ovelhas, porém naquele dia algo diferente aconteceu. Uma sarça, um arbusto está pegando fogo, porém não se consome. Os seus galhos e as suas folhas não se queimam, não são corrompidos pela chama. Algo diferente está acontecendo. E isso chama a atenção de Moisés. Ele diz: agora me virarei e olharei e verei esta grande visão. Agora eu preciso ver o que está acontecendo. Não era uma cena comum, hein? Fala sério. Era Deus chamando a atenção do olhar de Moisés. Deus só vai falar com Moisés depois. Primeiro, ele chama a atenção do olhar de Moisés. Deus cria aquela situação para chamar a atenção do olhar de Moisés. Deus cria situações hoje em dia para nós voltarmos o nosso olhar para Ele. A correria do dia a dia, as preocupações da vida atrapalham a nossa percepção de Deus. É muito comum hoje em dia as pessoas não separarem tempo para pensar em Deus, para pensar na vontade de Deus. É comum algumas pessoas passarem dias, semanas, meses, sem perceber a ação de Deus. Vivem no piloto automático. Somos uma geração de desapercebidos, insensíveis a Deus. Apenas pensamos: o mundo é caótico, o mundo é entristecedor. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não foi embora. Deus está presente. Deus não deixou de falar com a humanidade. Mas parece que a humanidade está insensível. Não consegue perceber Deus. A preocupação com os bens materiais, com as coisas que nós precisamos para a vida, muitas vezes nos atrapalha a perceber Deus. Você conhece alguém que só pensa
em coisas materiais, comer, beber, comprar, ajuntar dinheiro para comprar mais, pagar contas. Atenção para a parábola que Jesus conta. Jesus fala de um homem que ajuntou riquezas e pensou que poderia aproveitar das suas riquezas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 20 e 21. A preocupação com coisas materiais atrapalha perceber Deus. O avanço da tecnologia atrapalha a percepção de Deus. É muita informação, hein? Muito conteúdo. E isso acaba desviando a nossa atenção das prioridades. Cursos, canais de TV, sites, jogos, redes sociais. Apesar de Jesus alertar que Deus é a prioridade, muitas vezes Deus fica para depois. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Também a busca pela satisfação pessoal atrapalha a percepção de Deus. O hedonismo não é falado, mas é vivenciado demais nos dias de hoje. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é a filosofia grega que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. E o hedonismo leva as pessoas a uma atitude de vida voltada para a busca egoísta dos prazeres momentâneos. Ter o prazer e a satisfação é o que importa. Muitos pensam só no seu bem-estar, no seu lucro, na sua família, nos seus bens, naquilo que lhe interessa. Muitas vezes, nós só voltamos o olhar para Deus na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento. Até alguém que se diz ateu grita: socorro, Deus, quando o avião está caindo. Um grande livramento pode ser Deus chamando a nossa atenção. Uma enfermidade que não encontra explicação na medicina pode ser Deus chamando a atenção para a fragilidade da vida. Perdas que nos trazem grande tristeza pode ser Deus chamando a atenção para Ele, o socorro bem presente na hora da angústia, para o Espírito Santo de Deus, o Confortador. Um relacionamento que vai de mal a pior pode ser Deus chamando a tua atenção para buscar direção nele. A Bíblia conta a história de Jó. Jó perde tudo. Perde seus bens, perde seus filhos, perde sua saúde. E mesmo assim, ele declara ver Deus em tudo isso. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele precisa cair no chão e ficar cego para poder perceber Jesus, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Algumas vezes Deus também chama a nossa atenção por meio de grandes oportunidades. Moisés, esta sarça em chamas não é apenas para você ter uma história bonita para contar. É uma oportunidade de Moisés mudar o rumo da história do povo de Israel em direção à vontade de Deus. A nação de Israel sofre e precisa de um libertador. É uma oportunidade, Moisés. Uma oportunidade do povo de Israel se aproximar de Deus. Uma oportunidade deles se livrarem da escravidão do Egito. Uma oportunidade deles ficarem livres da idolatria que havia contaminado o povo enquanto moradores do Egito. Você está vivendo um tempo desafiador, também é um tempo de oportunidade. Deus nos ama. Por isso está chamando sempre a nossa atenção, para que possamos voltar o nosso olhar para Ele. O tempo que nós vivemos
É um tempo de oportunidade para aproximar-se de Deus. É um tempo de oportunidade para Deus tratar conosco, para nos melhorar. É um tempo de oportunidade para ficarmos livres de algumas coisas que nos fazem mal. Não permita que as situações desta vida te atrapalhem de perceber Deus. Todos nós precisamos de proximidade com Deus. E por causa do seu grande amor, Deus cria situações para voltarmos o olhar para Ele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque o Senhor não se esquece de nós. E apesar das correrias da vida, pelo teu grande amor, o Senhor chama a nossa atenção para voltarmos o olhar para o Senhor, para nos aproximarmos do Senhor. Nos desperta para que possamos perceber o teu agir em nossas vidas, para que possamos ouvir a tua voz, perceber a tua direção e a tua vontade. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família e abençoa nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Coisas diferentes estão acontecendo na sua vida? Preste atenção. Pode ser Deus chamando a sua atenção para que você olhe para Ele e se aproxime dEle. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal. Escreva um comentário aí e vamos juntos avançar na construção de uma vida relevante. Que o bom Deus abençoe o nosso dia.